A história começa lá pro lado oeste do estado de In, onde rolou uma ordem urgente. O noivo tinha que ser levado rapidinho, senão iam perder o momento ideal para a princesa. E quem foi arrastado para isso tudo? O escravo contratado, Shu Tianshu. Nos braços dele, rola a primeira reverência ao céu e à terra. Ele, completamente perdido, nem sabia se isso significava que estava casado de verdade. Logo depois, veio a segunda reverência, agora aos mais velhos. Com o canto dos olhos, ele conseguiu ver a princesa do estado ocidental, Irhukin, que também estava sendo levada nos braços. Na hora que viu ela, ficou impactado com tanta beleza, achando que o próximo passo talvez não fosse tão ruim assim. Mas aí, do nada, mandaram que os dois deitassem num caixão para serem enterrados, casados. Sim, do nada. Shu Tianshu ficou super incomodado com esse casamento póstumo. Afinal, ele estava vivíssimo e não fazia ideia do porquê disso tudo estar acontecendo. Deitado ali, de lado, algumas garotas passaram e, ao verem ele, ficaram em pânico, dizendo que parecia um fantasma. Foi aí que a coisa ficou esquisita de verdade. Ele simplesmente se transformou num zumbi quando levantou, com uma baita dor nas costas. Percebeu que aquilo tudo não era um sonho bizarro, era real. Ele ficou em choque, tentando entender onde tinha ido parar, como se estivesse num isekai de 5ª categoria. De repente, a cabeça começou a doer, e ele entendeu que aquelas eram as memórias do dono original daquele corpo. Acontece que o dono verdadeiro também se chamava Shu Tianshu. Era o filho mais novo de Shu Yanon, um general do exército Shanu do estado ocidental de In. A mãe dele tinha morrido quando ele ainda era pequeno, e rolavam boatos de que ela era uma das concubinas do general. Shu Tianshu foi criado pela esposa oficial do general, Muron Jandu, e, diferente do que muita gente podia imaginar, ele não sofreu nada com isso. Pelo contrário, foi super mimado e bem tratado. Os criados atendiam todos os caprichos dele, chegaram até a carregar ele no colo para ir ao banheiro. Mas o que ninguém esperava é que, não muito tempo antes, Shu Tianshu tivesse morrido de uma doença bizarra e sem explicação. Agora que tinha reencarnado nesse corpo, ele estava completamente indignado. Não só pela situação em si, mas também porque ninguém parecia notar que havia algo de muito errado com sua madrasta. Aos olhos dele, era claro que ela tinha prejudicado o enteado pelas costas, de um jeito sorrateiro. E ali, jogado no chão, ele podia sentir o quanto aquele corpo estava fraco, como se fosse se desfazer a qualquer momento. Ele achava que não duraria nem mais uns dias. Enquanto isso, algumas meninas que viram tudo saíram correndo pelas ruas, gritando que o filho mais novo do general Shu tinha virado um zumbi. Sim, um zumbi. Pânico total. A imperatriz do estado ocidental de In, Xiao Moyan, estava por perto e, ao ouvir esse alvoroço, ficou de olho. A madrasta de Shu Tianshu, Muron Ui, ficou irritada com as garotas, dizendo que estavam falando besteira. Mandou elas calarem a boca, mas já era tarde. As meninas, desesperadas, caíram de joelhos diante da imperatriz, implorando por misericórdia. Elas juravam que o jovem mestre Shu tinha realmente voltado dos mortos. Por causa disso, a sobrinha de Muron Janui, Muron Su, recebeu ordens para verificar a situação. Só que, ao chegar, ficou claro que ela sabia muito bem o que precisava fazer: garantir que Shu Tianshu não continuasse vivo. Prometeu à tia que podia ficar tranquila, que ela cuidaria de tudo. Disse com toda a confiança que lembrava de cada detalhe. Quando Shu Tianshu percebeu que Muron Su estava vindo, ficou tenso. Será que ela ia tentar matá-lo ali mesmo? Mesmo sem estar no seu auge, ele ainda tinha o 6º estágio de temperamento corporal. Não era qualquer um. Já Muron Su, embora não fosse tão poderosa quanto Muron Janui, ainda era uma ameaça real. Ela se aproximou com a desculpa de examiná-lo, dizendo que queria entender os sinais do suposto problema de saúde. Mas, assim que teve a chance, ela o agarrou de surpresa. Shu Tianshu, já esperto, pensava consigo mesmo que todo protagonista de Isekai acaba desbloqueando algum tipo de sistema. Então se perguntou: cadê o meu? Foi nesse exato momento que tudo mudou. De repente, ele começou a sangrar. Uma energia estranha atravessou sua mente com força. Era como se um fluxo poderoso tivesse invadido seu corpo e algo tivesse sido desbloqueado. Perigo mortal detectado. Sistema ativado. A frase ecoou dentro da cabeça dele, como se tivesse sido instalada ali por algum comando superior. Logo em seguida, surgiu outra notificação mental. Kit de presente para iniciantes recebido. Habilidade desbloqueada. Nesse momento, ele sentiu algo diferente no próprio corpo. Era como se uma aura poderosa tivesse se ativado, algo único, típico de um verdadeiro artista marcial. Quanto mais forte era a força vital, mais intensa e agressiva era essa aura flamejante. Muron Su ficou em choque.
Ela não esperava que Shu Qianshu fosse sobreviver ao que ela havia feito. Na mente dela, ele já devia estar morto. Claramente, tinha pegado leve demais com ele. Sem hesitar, ela puxou Shu Qianshu com força em sua direção, sem dar tempo para ele reagir. Ela era forte demais, e ele ainda não conseguia mover o corpo como queria. Mas então, num impulso inesperado, Shu Qianshu agarrou Muronsu com as próprias mãos. A atitude foi tão surpreendente que Muronsu gritou alto, chamando a atenção de todos ao redor. Em segundos, várias pessoas começaram a se aproximar. Muronsu tentou manter o controle da situação, mas já era tarde demais. Muronsu só queria checar o estado do jovem mestre, mas assim que ele a agarrou, todo mundo começou a cochichar. A fofocaiada rolou solta. Diziam que todo mundo já sabia que Shu Qianshu era um playboy, mas ninguém imaginava que ele teria coragem de fazer uma dessas no meio do dia, em plena luz do sol. Para piorar, teve quem comentasse que ele tinha acabado de se casar com uma princesa, e agora já estava assediando outra mulher? Absurdo! A imperatriz Xiao Moyan se manifestou logo. Disse que o nome da família real não podia ser manchado daquele jeito e que Shu Qianshu não merecia ser príncipe. Segundo ela, ele precisava ser punido, com rigor. Shu Qianshu ficou paralisado ao perceber o tamanho do buraco em que estava. Com a reputação terrível que o antigo dono do corpo tinha, não ia ter saída fácil dali. A única chance era manter a calma e bolar um plano de fuga rápido. Muron Janui então se curvou diante da imperatriz, fingindo arrependimento. Disse que estava chocado por ver o filho reviver do nada só para fazer uma palhaçada dessas. Ele ainda fingiu que assumia toda a culpa por não ter educado o garoto direito. Foi aí que a imperatriz mandou os guardas executarem Shu Qianshu na hora. Mas Shu Qianshu não ia aceitar morrer assim. Ele respirou fundo, decidido a resistir até o último segundo. Pensou que era a hora perfeita para testar a sorte com o tal sistema. E então, como se o universo respondesse, ouviu uma mensagem mental. Parabéns! Habilidade desbloqueada. Acupuntura da vida e da morte, Yin e Yang em oposição, controle absoluto entre viver e morrer. Ele entendeu na hora. Se não fizesse algo extraordinário agora, ia morrer de qualquer jeito. Foi então que ele olhou para a princesa e notou que, mesmo caída, ela ainda exibia sinais fracos de vida. Isso queria dizer que ela não tinha morrido de vez. Com um passo firme, ele se virou para a imperatriz e declarou, sem hesitar, que podia trazer a princesa de volta à vida. Todo mundo ficou em choque. A imperatriz quis confirmar o que ele disse. Ele repetiu com firmeza, podia revivê-la, mas precisava de agulhas de acupuntura e concentração total para aplicar a técnica nos pontos vitais dos meridianos dela. Li Shanjin, o médico imperial, deu risada. Disse que tinha décadas de experiência na medicina e nunca ouviu falar de uma técnica dessas. Na visão dele, aquilo era absurdo. Pediu à imperatriz que não deixasse Shu Qianshu tocar no corpo da princesa, afirmando que isso era um desrespeito. Muron Janui também tentou interromper, dizendo que Shu Qianshu estava falando bobagem. Mas Shu Qianshu rebateu. Explicou que tinha aprendido essa técnica num manuscrito antigo e que era uma arte rara, capaz de reverter a morte. Ele ainda debochou de Li Shanjin, dizendo que o velho só tinha esse título de médico imperial porque vivia num mundinho fechado e adorava desdenhar dos outros. A imperatriz, com autoridade total, mandou todo mundo calar a boca. Disse que não ligava se Shu Qianshu estava falando a verdade ou não. Ele teria uma chance. Se conseguisse reviver a princesa, ela promoveria um casamento digno entre eles. Mas, se falhasse, ele seria torturado até a morte com cada método conhecido. Shu Qianshu entendeu o recado. Não tinha opção. Disse que precisava tirar as roupas da princesa para acessar os pontos corretos e aplicar as agulhas. A imperatriz autorizou e pediu que todos saíssem da sala e deixassem o garoto trabalhar. Do lado de fora, o tempo passou. Depois de uma hora, Li Shanjin se manifestou. Avisou a imperatriz que o tempo já tinha estourado e que Shu Qianshu provavelmente estava fazendo algo errado lá dentro. Muronsu reforçou a ideia. Na visão dela, ele estava blefando desde o começo e era óbvio que não tinha habilidade nenhuma. Para ela, ele já estava morto, só não sabia ainda. Muron Janui achava o mesmo. Acreditava que, mesmo que ninguém agisse, a própria imperatriz acabaria dando cabo de Shu Qianshu. Mas, para surpresa geral, a porta se abriu. Shu Qianshu apareceu tranquilo e anunciou: a princesa estava viva. Um silêncio absoluto caiu sobre todos. Ninguém conseguia acreditar. Ele deixou que todos entrassem na sala e vissem com os próprios olhos. Mesmo assim, Li Shanjin não se deu por vencido. Disse que Shu Qianshu não tinha nenhuma técnica de cura e acusou ele de ter simplesmente mexido no corpo da princesa de forma desrespeitosa. Isso fez várias pessoas ficarem revoltadas, pedindo que ele fosse punido por profanar o corpo real.
A multidão ainda olhava para Shu Tianshu com desconfiança. Para todos ali, ele era o homem que, primeiro, abusou da garota em plena luz do dia, depois enganou a própria imperatriz, e agora, para completar, havia profanado o corpo da princesa. Era o vilão perfeito, mas ele não recuou. Encarou todos e afirmou com firmeza: vocês são só um grupo de curandeiros medíocres. Na sequência, a princesa tossiu sangue. O alvoroço aumentou, mas Shu Tianshu explicou rapidamente que o veneno dentro dela ainda não havia sido completamente neutralizado. O que ele havia feito, com precisão cirúrgica, foi selar o corredor da alma da princesa com uma agulha especial, permitindo que o veneno saísse aos poucos. Segundo ele, ela despertaria completamente em 3 dias. Irritado, ele voltou sua atenção a Li Shanjin. Acusou o velho médico de não apenas diagnosticar mal a causa da morte, mas também de quase impedir o salvamento da princesa. Ordenou que ele se retirasse imediatamente e não se metesse mais no tratamento. Por que você ainda está aqui? De que serve? Disparou com frieza. A imperatriz então ergueu a mão, encerrando a discussão. Disse que a princesa estar viva era motivo de celebração, não de briga. E já que o casamento entre Shu Tianshu e a princesa havia sido oficializado anteriormente, seu título como consorte real seria mantido. Contudo, como ambos ainda não haviam atingido a maioridade, os retoques finais da cerimônia seriam adiados por 3 anos. Até lá, Shu Tianshu deveria viver no palácio, ao lado da princesa, como ordenado. Muronsu não conseguia acreditar no que estava vendo. Como aquele garoto, que ela achava frágil e inútil, conseguiu trazer alguém de volta à vida. Supôs que só poderia ter sido alguma técnica lendária, ou pura sorte. Já Muron Yan se adiantou, agradecendo a imperatriz pela generosidade. Em seguida, com tom preocupado, disse que Shu Tianshu sempre foi frágil e que, para não ser um peso para a corte, seria melhor que seus próprios servos continuassem cuidando dele, atendendo todas as suas necessidades pessoais. A imperatriz, porém, recusou com educação. Disse que Shu Tianshu seria cuidado no palácio. Mesmo assim, Muron Yan insistiu. Shu Tianshu assistia tudo em silêncio, já convencido de uma coisa: sua madrasta estava tentando matá-lo, mesmo agora. Ela não iria parar. Mas desta vez, ela estava encurralada. Agora que ele era o consorte da princesa e tinha o respaldo da imperatriz, ela não podia agir abertamente. Quando a imperatriz declarou que aceitava a ajuda da família Muron para cuidar dele, algo clicou na mente de Shu Tianshu. Desde o início, eu não tinha permissão para viver. Aquela percepção caiu sobre ele como uma espada gelada. Por mais que estivesse protegido por agora, no fundo, ele sabia, no fim das contas, só podia contar consigo mesmo. E assim, ali, no mesmo quarto em que quase foi condenado à morte, Shu Tianshu jurou que sobreviveria. Não importava quem tentasse derrubá-lo. A imperatriz observava Shu Tianshu atentamente, com preocupação nos olhos. Você está bem? Ela perguntou. Shu Tianshu hesitou. Seu olhar caiu para o chão. Ele sentia uma mistura amarga de exaustão e frustração. Me arrependo, por não ter conseguido realmente salvar a princesa, murmurou. A imperatriz franziu a testa, confusa. Do que está falando? Ela está viva, não está? Sim, mas a vida dela ainda está em risco. Ele respirou fundo. A acupuntura estabilizou sua condição, mas não é suficiente. Ainda há veneno em seu corpo. Há uma chance, mas o tratamento só pode ser repetido amanhã. Ela regalou os olhos. Amanhã? Por que está esperando? Shu Tianshu balançou a cabeça lentamente. Se eu tentar de novo agora, posso acabar matando ela. E, mesmo se quisesse, não consigo. Meu corpo está fraco, minha mente girando. Eu sequer consigo segurar uma agulha. No fundo, ele sabia que isso era uma bênção disfarçada. Ter deixado o tratamento incompleto significava ganhar tempo. Tempo para crescer, fortalecer-se, aprender. A imperatriz, desesperada, ordenou que Muronsu levasse Shu Tianshu para o salão Aiwei imediatamente. Ela enviaria o melhor médico do império. O tratamento da princesa não podia esperar, e Shu Tianshu precisava sobreviver. O médico chegou, examinou Tianshu cuidadosamente e soltou um suspiro pesado. Ele está com anemia severa, sua energia vital é fraca e há sinais de falência no fígado e nos pulmões. Infelizmente, não há nada que a medicina tradicional possa fazer neste estágio. Muronsu apertou os punhos. Ela sabia. Este não era um problema que os métodos comuns resolveriam. A imperatriz, com olhos aflitos, perguntou se havia outra saída. Talvez, disse o médico, o mestre Gozi poderia ajudá-lo, mas ele desapareceu há meses. Ninguém sabe onde está. Neste momento, só podemos confiar no destino. Se o corpo de Tianshu resistir,
Talvez, ele tenha alguns dias a mais. A imperatriz assentiu lentamente, em silêncio. No quarto silencioso, enquanto todos deixavam o jovem descansar, Shu Qianshu abriu os olhos e murmurou: Sistema, diagnostique meu corpo. Um som agudo ecoou em sua mente. O sistema respondeu: diagnóstico concluído. Fraqueza severa detectada. Tempo restante até a morte: 7 dias, 12 horas, 13 minutos e 15 segundos. O sistema então informou: 4 cenários de estresse de vida foram identificados. O anfitrião pode trocar 5 dias de vida por uma oportunidade de escolher um cenário e tentar estender sua vida. Deseja proceder? Shu Qianshu encarou o teto, pensativo. Eu tenho 7 dias, gastar 5 é arriscado. Mas só um idiota escolheria não tentar mudar o próprio destino, murmurou. O sistema, no entanto, interpretou aquilo como uma escolha. Resposta: não confirmada. Deseja alterar sua escolha? Isso exigirá mais 2 dias de vida. O quê? Qianshu se irritou. Por que o sistema responde à voz e não à minha intenção? Eu ia escolher sim, mas era tarde. Se quisesse reverter a decisão, teria que sacrificar ainda mais tempo. Com apenas meio dia garantido além da troca, ele respirou fundo e decidiu arriscar. Sim, confirmo. Quero tentar. Confirmação registrada. Preparando o cenário. O sistema ofereceu opções bizarras, absurdas e perigosas. Se deseja mudar seu destino, enlouqueça. Corra pelo palácio com uma faca. Declare-se um deus. Se quiser desafiar o destino, ganhe dezenas de milhares de milhões e viva por 1000 anos. Shu Qianshu fechou os olhos, já imaginando quão insano seria o caminho à frente. Dentre as opções que o sistema apresentou, havia uma que fazia Qianshu rir por dentro. Se quiser se tornar um homem preguiçoso, deve parar de resistir, desconectar-se do sistema e esperar 100 anos até que ele desligue para sempre. Mas ele sabia que esse não era o caminho. Sua vontade de viver e de lutar era mais forte do que nunca. Ou, o anfitrião pode tornar-se o rei dos pergaminhos. Trabalhar duro, crescer, tornar-se mais forte, talvez, viver. Sem hesitar, ele escolheu a segunda opção. Parabéns, anfitrião. Você selecionou o plano de extensão de vida. Leva 5 dias para ativá-lo. Tempo restante de vida: 12 horas, 2 minutos e 38 segundos. O sistema então instruiu: feche os olhos. Relaxe. Um presente será concedido. Bem-vindo ao espaço dos sonhos. O mundo ao redor de Shu Qianshu desapareceu. Ele se viu em um vazio etéreo, onde tempo e espaço pareciam flutuar sem regras. Era o espaço dos sonhos, um domínio místico onde o corpo descansava, mas a mente podia treinar infinitamente. Estado do anfitrião: insatisfatório. Recomendação: treinar intensamente e subir de nível o mais rápido possível. Qianshu logo compreendeu que, nesse espaço, ele poderia evoluir, melhorar suas habilidades, dominar a acupuntura, aprender artes marciais, tudo em um tempo condensado. No exato momento em que pensava nisso, o sistema emitiu um alerta. Atenção! Alguém se aproxima com más intenções. Recomendado: sair do espaço dos sonhos imediatamente. Qianshu abriu os olhos de súbito, simulando sono profundo. Ele logo percebeu que Muronsu estava ao seu lado, observando com desconfiança. Você finge bem, comentou ela, com um leve sorriso cínico. A senhora mandou que eu cuidasse de você. E é isso que vou fazer, mesmo que esteja doente e pareça um rato moribundo. Qianshu não perdeu a chance de provocar. Perturbar o sono de alguém é um pecado. Vai atrair o castigo dos deuses, disse, virando-se de lado. Já que vai cuidar de mim, traga roupas limpas. E dinheiro. Chame as meninas para me servirem. Ela hesitou. As meninas que cuidavam de você foram vendidas. A senhora ficou irritada depois da sua morte e se livrou delas. Disse que era o destino. Os olhos de Qianshu se arregalaram. Segundo as memórias do corpo, essas servas haviam estado com ele por 5 anos. Fiéis, doces, e agora estavam perdidas. Compre-as de volta, exigiu ele, furioso. Muronsu cruzou os braços. Por quê? Vai morrer de qualquer jeito. E eu estou aqui. Eu posso cuidar de você. Qianshu deu um sorriso malicioso. Vai assumir essa responsabilidade? Vai aquecer minha cama também? Ela corou. Depois avançou com raiva, pronta para bater nele. Mas parou no último segundo. Ele a encarou e deu um tapa leve em seu rosto. Provocador. Veja só, nem consegue me bater. Que tipo de guerreira você é? Ela rangeu os dentes. Você tem uma semana de vida. E está apressando o fim. Vou buscar algo na mansão do general. Se eu ficar aqui, vou acabar te matando.
Ela saiu às pressas. Tianshu respirou aliviado. Ainda bem, agora posso treinar em paz. Fechou os olhos novamente. O tempo corria. A vida escorria. E ele precisava alcançar o nível de Mestre Suan, custasse o que custasse. O objetivo principal era conseguir tempo para acumular 100 unidades de energia misteriosa. Murron, que era sempre cheio de teorias, costumava dizer para a tia que, se ninguém fizesse nada, Tianshu não duraria nem 7 dias. Desde o início, a tia já tinha tudo planejado. Queria casar Tianshu com a princesa só para a família ganhar o prestígio de ser parente do imperador. O que ele sentia ou queria, tanto fazia. A missão de Murron-Su era clara: vigiar Tianshu de perto. Ela também se lembrava bem que Tianshu ainda estava determinado a recuperar os gêmeos. A tia ficou irritada, achando um absurdo ele pensar nessas coisas mesmo à beira da morte. Falou que era melhor ignorar esse tipo de ideia. Murron-Su tentou explicar que ele tinha pedido para ela fazer isso, mas mal terminou de falar e a tia já mandou a pergunta na lata. Queria saber se Tianshu tinha abusado dela. Murron-Su negou na hora, meio chocada. A tia ficou um tempo em silêncio. Depois disse que iriam esperar mais um pouco. E se por acaso Tianshu ainda estivesse vivo depois de 7 dias, então seria Murron-Su quem teria que dar um fim nele com as próprias mãos. Enquanto isso, Tianshu estava focado no seu treino, e finalmente conseguiu subir de nível. O sistema parabenizou ele e, como recompensa, deu mais um ano de vida. Ele ficou surpreso com o avanço. Nunca imaginou que fosse chegar tão longe. No meio do dia, começou a achar que sua expectativa de vida poderia mesmo aumentar conforme ficasse mais forte. Agora, além de tudo, ele podia se proteger usando ilusões. Ele foi falar com Murron-Su e disse que estava com vontade de comer peixe. Murron-Su percebeu que ele estava mesmo mais forte, porque foi direto ao ponto, como se fosse atacar. De repente, ela sentiu o corpo esquentar, mas logo entendeu que aquilo era só uma ilusão, não uma hipnose. Mesmo assim, Murron-Su era uma artista marcial de nível Si. Na situação em que ele estava, mesmo que conseguisse se defender dela, matá-la ainda seria complicado. Tianshu sabia que precisava se apressar e alcançar logo o 6º nível. Ele pensou no porquê de ainda não conseguir condensar sua energia, e aí o sistema avisou que ele precisava abrir todos os meridianos e os 720 pontos de acupuntura do corpo o mais rápido possível. Ele entendeu na hora. O sistema queria que ele reconstruísse toda a base desde o começo. Então decidiu começar pelos tendões. Meia hora depois, acordou frustrado. Achou o processo muito lento. Se estava levando 1 hora para abrir um ponto só, ele ia levar pelo menos 3 anos para desbloquear tudo, e ele não tinha esse tempo. Precisava resolver o problema com Murron-Su logo, então pensou que seria melhor arrumar alguém para ajudar. Nesse momento, Murron-Su voltou e jogou uma sacola em cima da mesa. Disse que era o que ele tinha pedido. Quando Tianshu abriu para ver, fez uma cara de insatisfação. Só tinha roupas lá dentro, nada de prata. Murron-Su não entendeu o motivo de tanta revolta. Perguntou por que ele queria dinheiro se estava à beira da morte. Mas quando Tianshu olhou para ela, viu que ela tinha escondido a Jade. Sacou que ela não precisava do dinheiro, estava só guardando algo para si. Ele disse com firmeza que, mesmo assim, ela teria que deixar algo. Tomando a Jade dela, ele perguntou como ela ousava esconder algo do próprio mestre. Murron-Su não gostou nada daquilo. Explicou que tinha guardado para dar pro irmão, Tiana. Mais tarde, Murron-Su foi até a tia e contou que Tianshu tinha pedido dinheiro. A tia achou graça, mas falou com certa frieza que Murron-Su ia precisar de muita grana para continuar treinando com Tiana, e no futuro ainda mais. Então ordenou que a Jade fosse vendida, junto com outras coisas, para conseguir pagar Tiana no mês seguinte. Murron-Su ficou até animada com a ideia e perguntou se aquilo era sério. A tia confirmou. Disse que, com o nível que Tiana estava, quando Chutia morresse, ele daria um jeito de resolver qualquer problema que aparecesse. Murron-Su confiava na tia, então prometeu que voltaria primeiro. A tia até perdoou ela dessa vez, mas deixou bem claro que não queria ver esse tipo de atitude se repetindo. Ela entendeu o recado. Sabia que não deveria forçar nada com Murron-Su, ou ela se irritaria de verdade e poderia matar Tianshu sem pensar 2 vezes. Mais tarde, no centro da cidade de Qinggu, bem ali na rua Yaan, a galera saía correndo assim que via Tianshu. O cara tava assustando geral. Murron-Su vivia perguntando se ele não tinha medo da Imperatriz aparecer e acabar com ele num ataque de fúria, já que o temperamento dela era tipo bomba-relógio. Mas Tianshu só pensava que precisava aproveitar o pouco tempo que tinha. Ainda soltou uma indireta, se perguntando se Murron-Su ia esquentar a cama dele caso não conseguissem nem arranjar garrafas d'água quente. Murron-Su, impaciente, só queria que ele morresse em paz. Mas Tianshu falou, todo dramático, que morrer ao lado do seu povo seria, pelo menos,
uma morte digna. Chamou Mu Hongsu pro lado e, com aquele jeito sério, perguntou se as pessoas realmente achavam que ele tinha voltado dos mortos. Quando ele perguntou se o cara ali era da Fuil, o homem abriu um sorriso, feliz que ainda lembravam dele, e se ofereceu para ser o guia de Tianshu. Ele topou na hora e já foi perguntando sobre suas empregadas. Queria saber quem tinha comprado elas. O tal homem, Dezevil, contou que as duas tinham sido leiloadas na Torre Minha. Disse que, entre os lances, tinham desde nobres ricos até donos de bordéis, e que seria praticamente impossível para Tianshu reaver as garotas. Tianshu jogou algumas moedas pro cara e mandou que levasse lá imediatamente. Perto do local do leilão, eles viram as gêmeas, Yuyu e Dong. Todo mundo sabia, no país inteiro, era difícil encontrar alguém que se comparasse a elas em beleza. Além disso, as duas mandavam bem nas artes marciais, tocavam piano, jogavam xadrez, faziam caligrafia e pintura. Eram tipo prodígios. Algumas pessoas até comentavam, indignadas, como era possível leiloar garotas como aquelas. Um dos tribunos explicou que, mesmo com toda a beleza delas, todo mundo sabia que as duas tinham servido Tianshu por 5 anos. Tentando se explicar, ele disse que Tianshu estava muito doente e que as gêmeas ainda eram muito novas, meio que tentando limpar a própria barra. Falou que estava nesse ramo a vida inteira, e que sua reputação vinha em primeiro lugar. E, se tivesse mentido, estava disposto a pagar em prata pela mentira. Enquanto o pessoal no pódio ainda tentava entender o que estava rolando, um cara se levantou todo empolgado, querendo saber logo o preço das gêmeas porque mal podia esperar para fazer o que Tianshu nunca fez. O preço inicial foi fixado em 3.000 taels de prata. As ofertas começaram e, rapidinho, o valor subiu para 4.000. Mu Hongsu ficou de olho e logo percebeu que a Jade que Tianshu tinha valia no máximo 3.500. Ele explicou que o pavilhão Minyan tinha estabelecido o valor inicial delas em 3.500 taels. E ficou abalado quando lembrou que, tempos atrás, tinha pago 6.000 por elas. Mu Hongsu até ficou feliz, achando que Tianshu não conseguiria nem participar do leilão. Ele sacou que todos ali eram filhos de aristocratas riquíssimos. A situação parecia bem ruim para ele. Mas aí, algo inesperado rolou. Uma garota deu um lance de 4.500 taels. Todos viraram para olhar. Era Sanvana, representante do maior bordel da capital. As gêmeas se entreolharam, chocadas. Nem passaram pela cabeça delas que Sanvana também pudesse querer comprá-las. Alguém comentou que Sanvana nasceu num bordel, mas nunca trabalhou como cortesã. Apesar disso, ela era talentosa o suficiente para treinar qualquer uma, inclusive aquelas duas. Foi nesse momento que Tianshu falou alto, para todo mundo ouvir, que enquanto ele estivesse ali, ninguém tiraria aquelas meninas dali. Disse que elas iam voltar para casa com ele. As gêmeas viram Tianshu e ficaram radiantes. O leiloeiro, um tanto nervoso, pediu que Tianshu não tentasse usar sua posição como consorte da família real para forçar uma retirada das garotas, já que todo mundo sabia que ele nunca finalizou o casamento oficialmente. Explicou que, no estabelecimento deles, o que valia era o dinheiro, ou algum tipo de troca com valor equivalente. Tianshu confirmou e disse que queria usar Mu Hongsu como garantia. Achava que isso já seria mais que suficiente. Mu Hongsu ficou furiosa. Sentiu que ele tinha colocado as gêmeas acima dela. Mas Tianshu afastou a mão dela com firmeza e disse que ninguém ousaria tocar em algo que era dele. E que quem tentasse se meter no caminho dele se tornaria inimigo na hora. Mu Hongsu ouviu aquilo com raiva, mas só pensava na tia. Pediu desculpas mentalmente, porque do jeito que Tianshu estava se comportando, ela sabia que não ia conseguir se controlar por muito mais tempo. Mas, no fim das contas, Mu Hongsu aceitou a aposta, porque, no fim das contas, o que realmente falava era o dinheiro. Sanvana percebeu que tudo aquilo tinha a ver com o Sr. Shu, já que ele era cliente frequente de seu pavilhão. Ela estava disposta a dar as garotas a ele sem pensar duas vezes. Ouviu falar do casamento póstumo entre Tianshu e a princesa, mas ambos haviam voltado à vida durante a cerimônia. Agora que ele era um consorte real, não tinha como ela se dar ao luxo de ofendê-lo. Na arquibancada, alguém lembrou aos outros o que Tianshu representava. Ele explicou que qualquer um que pelo menos uma vez tentasse competir com ele por algo que fosse realmente importante, não terminaria bem. O homem ao lado dele confirmou, dizendo que, na verdade, todo mundo sabia que Tianshu não precisava do status para convencer ninguém. Mas a verdadeira questão era o medo que as pessoas tinham do antigo dono desse corpo. No fundo, ninguém queria enfrentar as consequências, e se um deles saísse, os outros acabariam fazendo o mesmo. Agora, com todos os outros participantes fora do jogo, Tianshu tinha a próxima tarefa: resolver o pagamento. Foi quando o filho do ministro, Li Xuanzhen, apareceu apostando 5.500 moedas de prata,
só pelo direito de ter 2 empregadas para aquecer sua cama. Tianshu percebeu a oportunidade e decidiu usar Li Xuanzhen para resolver seu problema financeiro. Mas Li Xuanzhen não estava feliz com o comportamento de Tianshu, que parecia muito familiar e confiante. Ele não gostava de como Tianshu sempre aparecia quando ele estava em apuros. Tianshu respondeu com outra aposta, oferecendo as mesmas regras. Se Li Xuanzhen ganhasse, o título de Playboy número 1 da capital seria dele. Li Xuanzhen, meio desinteressado, falou que não se envolvia com essas besteiras e pediu mais detalhes sobre a aposta. Tianshu se aproximou do leiloeiro e falou que Li Xuanzhen queria disputar o título de Playboy número 1. O leiloeiro, empolgado com a ideia, concordou na hora, e logo a galera da arquibancada ficou animada, sabendo que aquilo iria virar um show à parte. Uma pessoa lá em cima até comentou que nunca tinha visto Tianshu e Li Xuanzhen se enfrentando antes, e agora finalmente seria o momento. A tensão aumentava. Enquanto isso, outro rapaz nas arquibancadas acreditava que Tianshu nunca conseguiria derrotar Li Xuanzhen. Para ele, o Sr. Li era imbatível. Tianshu, um pouco envergonhado de ser associado a esse tipo de pessoa, já que ele achava que poesia e escrita eram coisas de nerds e leitores assíduos, ainda assim deixou claro que, no fundo, não fazia sentido competir por títulos bobos. Li Xuanzhen, por outro lado, não se via como um verdadeiro playboy e estava mais interessado em derrotar Tianshu de qualquer jeito. Tianshu esclareceu sua habilidade, dizendo que nunca tinha feito nenhum tipo de treinamento, mas tinha uma habilidade única. Ele podia reconhecer, com um único olhar, os 3 parâmetros de qualquer garota. Li Xuanzhen, rindo dele, zombou, lembrando que Tianshu tinha adquirido essa habilidade quando tinha apenas 8 anos. Mesmo assim, ele concordou com a aposta. Se Tianshu ganhasse, todo o dinheiro que ele carregava seria dele. Mas se perdesse, cada vez que os dois se encontrassem, Tianshu teria que se comportar como um cachorro. São Anian, observando tudo de longe, achou que esses jovens estavam tornando aquele leilão bem mais interessante do que ele imaginava. O Flower Sugarpillen estava pronto para ajudar na disputa e apresentou 4 representantes de seu pavilhão, oferecendo-os para a competição. Tianshu e Li Xuanzhen começaram a nomear os parâmetros das garotas. Eles discutiram os atributos da garota de vestido verde. A galera da arquibancada ficou impressionada, achando que Tianshu tinha pirado de vez. Eles acharam que, sabendo que não teria como vencer, ele estava apenas tentando causar uma confusão. Tianshu, então, se virou para a garota de verde e pediu que ela tirasse a roupa que usava por baixo. Li Xuanzhen ficou chocado, achando que Tianshu conseguia até perceber o forro da roupa. Ele acabou admitindo a derrota e desistiu das 10.000 moedas de prata. Tianshu, com um sorriso, declarou que Li Xuanzhen realmente era um homem de palavra e merecia o título de Playboy número 1. Com isso, Tianshu continuou o leilão e fez uma oferta de 6.000 moedas de prata ao leiloeiro. Ele ficou empolgado e perguntou se alguém iria fazer uma oferta maior. Ninguém se atreveu, então o leilão foi encerrado. Mas, para surpresa de todos, Tianshu devolveu o dinheiro. Foi quando ele percebeu que Li Xuanzhen estava atacando por trás. Li Xuanzhen estava certo de que Tianshu tinha feito um acordo com a garota de vestido verde e não ia deixar ele escapar. Os gêmeos, que estavam com Tianshu, impediram o ataque de Li Xuanzhen. Eles rapidamente derrotaram os homens dele, deixando Li Xuanzhen perplexo, já que seus homens não conseguiam nem lidar com as 2 garotas. Tianshu explicou que, entre as mulheres, essas 2 tinham habilidades comparáveis às de Mu Hongsu e que elas não iriam permitir que ninguém machucasse seu mestre. Tianshu, então, se dirigiu a Li Xuanzhen, dizendo que sabia que ele não sabia perder e perguntando se ele ainda continuaria tentando matá-lo. Li Xuanzhen acreditava que aquele seria o último duelo entre eles. Ele sabia que, de alguma forma, Tianshu teria que vencer uma vez, e então ordenou que ele desembainhasse sua espada. Tianshu recusou, mas Li Xuanzhen, oferecendo 5.000 moedas de prata, disse que se Tianshu aceitasse o duelo, a aposta seria dele. Com isso, Tianshu aceitou o desafio. Os gêmeos, percebendo que Tianshu nunca havia treinado artes marciais, avisaram que Li Xuanzhen, embora não fosse um mestre, ainda era um cultivador. Tianshu percebeu que teria que esconder suas habilidades para não matar Li Xuanzhen de uma vez, já que a multidão nunca aceitaria isso. Ele então declarou que derrotaria Li Xuanzhen sem usar espada, e isso também seria uma forma de testar o quanto sua prática espiritual havia evoluído. A galera estava surpresa, vendo Tianshu, que sempre foi fraco devido à sua doença, aceitar o duelo. Cada um dos 2 evitava os golpes do outro por um bom tempo. Li Xuanzhen, já percebendo que não teria chance, tentou convencer Tianshu a se render, dizendo que ele o deixaria ir sem mais problemas. Mas no fundo, ele achava que poderia matar Tianshu de qualquer forma, sem entender por que o jovem parecia disposto a continuar.
Quando Tianshu estava na frente dele, Li Xuanchen ficou perplexo, percebendo que ele tinha aprendido algum tipo de hipnose poderosa, o que o deixou completamente confuso sobre os truques sujos que havia tentado aplicar. Li Xuanchen, surpreso, brandiu sua espada e, de repente, se rendeu. Todos ao redor começaram a suspeitar que Tianshu tinha algum truque nas mangas, já que ele sempre foi um mestre dos jogos mentais. Tianshu, com um sorriso tranquilo, ordenou que ele saísse de cena e mandasse 5.000 moedas de prata para o palácio da princesa Muron. O público ficou atônito, sem entender o que estava acontecendo, já que Tianshu sequer saiu de seu lugar. Enquanto isso, a imperatriz solicitou que Tianshu retornasse ao palácio. Todos estavam impressionados com a mudança repentina nele. Parecia que ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Ao chegar no palácio, Tianshu se curvou diante da imperatriz, e ela logo percebeu que ele havia encontrado uma maneira de se curar. Tianshu explicou que precisaria de mais alguns dias para se recuperar completamente, mas a imperatriz, com um olhar atento, soubera de imediato que ele estava curado. Ele pediu para começar a tratar a princesa o quanto antes, e a imperatriz, preparada, disse que esperaria lá fora. Quando Tianshu se aproximou da princesa, notou que ela havia alcançado o 6º nível de endurecimento corporal ainda muito jovem. O raio de energia violeta era sua energia espiritual. Ela conseguia concentrar essa energia em um estado tão fraco, sem ter feito cultivo prévio. No entanto, Tianshu sabia que, se seu cérebro meridianos fossem danificados, ela poderia sofrer um grande atraso mental. Ele acreditava que sua própria sobrevivência havia sido facilitada pela energia dela. Agora, ele tinha que acordar a princesa. Quando ela despertou e reconheceu Tianshu, ele teve que convencê-la de suas boas intenções, mas ela, furiosa, o chamou de tirano patético e traiçoeiro. Tianshu percebeu que a princesa odiava o antigo dono do corpo e estava descontente com ele. Ela ordenou que ele fosse embora, mas ele garantiu que sua visita era para curá-la e que não tinha más intenções. A imperatriz entrou e viu que Huqin, a princesa, havia acordado. Ela correu até sua mãe e a imperatriz, preocupada, perguntou o que havia acontecido. Huqin explicou que havia tentado se envenenar com os bolos que a empregada lhe trouxe, e a imperatriz imediatamente entendeu o que se passava. Ela prometeu investigar minuciosamente o caso. Huqin, no entanto, não podia deixar de questionar por que a mãe tinha permitido que Tianshu se aproximasse dela. Ela se sentiu humilhada e furiosa, mas a imperatriz, com calma, declarou que era uma história longa e não podia ser resolvida ali. De repente, Huqin correu em direção a Tianshu, com o desejo de matá-lo, mas a imperatriz a deteve, dizendo que ela não poderia fazer isso. A imperatriz então ordenou que Tianshu saísse da sala, prometendo explicar tudo mais tarde. Quando ele saiu, a imperatriz revelou que, embora também tivesse uma opinião negativa sobre ele, Tianshu, de fato, havia causado o afastamento dos outros príncipes, como Beiyu, que desistiram de tentar se casar com ela. Ela admitiu que estava apenas tentando salvar Huqin, pois era melhor ver a filha viva do que perdê-la. Huqin, furiosa, declarou que se recusava a se casar com Tianshu, pois o desprezava. A imperatriz, com um suspiro de compreensão, a abraçou, sabendo que as coisas não seriam fáceis para ninguém. O lindo príncipe, Beiyu, havia chegado para visitar a princesa, mas a imperatriz rapidamente esclareceu que, no momento, não estavam preparados para recebê-lo no palácio. Como Tianshu era atualmente o marido oficial da princesa, foi ele quem teve que lidar com a situação, afastando o príncipe Beiyu e fazendo todo o possível para impedi-lo de entrar. Tianshu, consciente de sua situação, sabia que sua vida estava em risco. A proteção da família real era sua única defesa, e ele acreditava que perder isso resultaria em uma morte terrível. No pátio, os guardas detiveram o emissário de Beiyu, Huan Lian, que estava visivelmente irritado por seu mestre não ter permissão para ver a princesa. Os guardas, com firmeza, explicaram que aquele não era seu país e que ninguém poderia pisar no solo real sem um convite oficial. Tianshu, com um tom desafiador, questionou quem era aquele cachorro louco latindo do lado de fora do palácio da princesa. Huan Lian, enfurecido, não gostou da forma como estava sendo tratado, mas os guardas lhe lembraram que estava falando com o marido da princesa, o que o forçou a conter a raiva. Ele então zombou de Tianshu, chamando de fraco e lixo mundialmente famoso, causando surpresa entre as pessoas no palácio, que não entendiam como ele havia se tornado o marido da princesa. Logo, o príncipe Beiyu, o Ji, chegou. Ele sabia que o pai de Tianshu era um famoso general, mas ainda assim aconselhou Tianshu a sair do caminho rapidamente. Em vez de desacreditar o pai de Tianshu, o Ji pediu que ele se afastasse, afirmando que iria entrar no palácio para encontrar a princesa. Tianshu, com calma, respondeu que a princesa agora era sua esposa e que ele cuidaria dela. Ele também percebeu que a aura de Uji estava no mesmo nível de Muronsui,
uma habilidade que se estendia por 2 metros e indicava um especialista em temperamento corporal. Rumores diziam que a rainha Beiyu tinha a habilidade de criar bestas demoníacas, lobos com chifres que podiam matar mais de 100 cavalos de guerra com uma única mordida, e até especialistas em temperamento corporal. O Ji, com um sorriso ameaçador, disse que seu lobo com chifres não gostava de quem falava muito e se emocionava. Ele advertiu que ninguém poderia impedi-lo de matar Tianshu, mas, se isso acontecesse, ele diria que enlouqueceu e se livraria da responsabilidade. No entanto, Tianshu não parecia se intimidar. Muronsu, então, interveio na conversa, sugerindo que Tianshu punisse o príncipe por tais insultos e o repreendesse. Tianshu percebeu que ela estava tentando usar a situação para matá-lo, mas se manteve firme. O Ji começou a pedir a mão da princesa em casamento, e os guardas, por sua vez, impediram-no de entrar no palácio, dizendo que ele não tinha permissão. Com a situação tensa, Tianshu estendeu a mão e fez uma pergunta ao Ji: "Você tem pelo menos um pingo de respeito?" Mesmo sendo Beiyu, um país de bárbaros, Huan Lian ficou furioso com a ousadia de Tianshu, que ousou insultar o príncipe e o país. O Ji, agora visivelmente irritado, parou a discussão e perguntou diretamente a Tianshu sobre sua atitude. Tianshu, com um sorriso tranquilo, explicou que tentar se aproximar da princesa sem sequer pedir uma audiência formal era uma ofensa de respeito, algo que ele não poderia tolerar. A situação fica cada vez mais tensa à medida que Tianshu enfrenta tanto as ameaças de Ji quanto as maquinações de Muronsu. Como você imagina que a disputa entre Tianshu e os outros se desenrolará? O príncipe Beiyu chegou lá sem trazer nenhum presente para a princesa, e ainda perguntou se ela já tinha considerado o assunto. O Ji admitiu que não havia pensado muito sobre isso. Ao ver a situação, Tianshu achou que eles deveriam voltar, preparar um presente decente para a princesa e só então voltar. Mas Huan Lian não entendeu o que Tianshu queria dizer. Para ele, o príncipe era o melhor presente que a princesa poderia ganhar, e não fazia sentido comprar mais nada. Tianshu, então, perguntou se o príncipe era tipo uma mercadoria que poderia ser dada a qualquer um, e isso fez o povo dar risada. Huan Lian, meio sem graça, se desculpou e explicou que não tinha sido isso que quis dizer. Mesmo assim, ele insistiu em ver a princesa, mesmo sem convite real ou presentes. Tianshu, se aproximando, disse que o príncipe até tinha uma aura forte, mas que, mesmo se o matasse, não conseguiria conquistar o coração da princesa. Ele também questionou se Huan Lian sabia realmente o que a princesa mais amava. A resposta de Tianshu foi direta: a princesa amava poesia, especialmente se o homem fosse um verdadeiro cavaleiro. Ele sugeriu que os dois escrevessem 3 poemas e os entregassem à princesa para avaliação. O perdedor, claro, teria que aceitar a derrota e nunca mais tentar conquistar o coração da princesa. As pessoas ao redor ficaram surpresas com a ousadia de Tianshu de propor algo assim. Alguns comentaram que, além de tocar música, Tianshu nunca tinha lido um livro na vida, e até disseram que a única coisa que ele sabia fazer bem era desenhar tartarugas. Outros ainda contaram que ele usava livros como encosto de cabeça. O Ji, rindo, contou que ele mesmo lia poesia desde muito jovem, zombando de Tianshu por ele não ter talento algum. Mas, confiante, o Ji estava pronto para aceitar o desafio. O príncipe então sugeriu que escolhessem qualquer tema, mas Tianshu, como quem não ia deixar passar em branco, respondeu que, já que o desafio tinha sido proposto por Ji, era ele quem deveria escolher o tema. Ele não queria ser acusado de assédio depois. Huan Lian riu, zombando ainda mais do fato de Tianshu se arriscar a competir em poesia com seu mestre. De acordo com os servos de Ji, a poesia do príncipe Beiyu sempre recebia os maiores elogios dos estudiosos, e nada, nem de longe, se comparava às obras de Tianshu. Muronsu, por sua vez, percebeu que Tianshu realmente estava se esforçando e jogando com tudo o que podia. Ela estava curiosa para ver o que ele faria depois da derrota. O príncipe Beiyu então explicou que estava mais de meio mês em Yin e realmente sentia falta de sua terra. Ele sugeriu que o primeiro poema fosse sobre as planícies de Beiyu. Tianshu, sem hesitar, aceitou o desafio, pensando consigo mesmo que agora o Ji iria sentir o peso de 5.000 anos de cultura chinesa. Eles logo anunciaram que o príncipe Beiyu e Tianshu estavam organizando um concurso de poesia, e as pessoas ficaram curiosas, perguntando por que aquele tipo de competição estava acontecendo. Um dos servos foi até a rainha e a princesa para avisar que o povo já sabia sobre o duelo. Huan Lian informou o príncipe que traria mais pessoas para assistir, já que, além de destruir Tianshu, ele também queria mostrar seu talento para o povo do estado de Yin. Tianshu, vendo que o príncipe estava muito focado em poesia, decidiu começar ele mesmo. Ele leu seu poema, que falava sobre a grama nas planícies antigas, florescendo e ganhando vida, resistindo ao fogo da estepa e renascendo quando o vento da primavera soprou. O cheiro da vegetação se espalhou, e a cena que ele descreveu parecia viva,
quase tangível. A vegetação sob o sol se agarrava às ruínas da velha estrada, criando uma imagem quase tangível das planícies antigas. O vento soprava suavemente, dando vida ao cenário, mas ao ouvir o poema, todos ao redor ficaram surpresos. Huan Lian, rindo de forma debochada, declarou que nunca tinha ouvido algo tão ruim. Ele disse, sem pudor, que a diferença entre os dois era gigantesca. Huan Lian não conseguia acreditar que Tianshu fosse incapaz de escrever algo melhor. Tianshu, calmamente, perguntou se Huan Lian achava que ele e o príncipe estavam em conluio. Afinal, eles mesmos tinham escolhido o tema para aquele round. Em seguida, Tianshu se colocou no lugar do príncipe Beiyu, com um sorriso confiante, disse que lidaria com o servo de forma rápida e eficaz. Huan Lian tentou se justificar, mas o príncipe Beiyu, já impaciente, pediu para ele calar a boca. Então, sugeriu que começassem o segundo round. O tema do segundo round, proposto pelo príncipe Beiyu, seria a beleza da princesa Ruqin. Nesse momento, tanto a imperatriz quanto a princesa Ruqin foram informadas sobre o concurso de poesia entre o marido da princesa e o príncipe Beiyu. A princesa foi chamada para ser quem declararia o vencedor daquele duelo literário. O perdedor, de acordo com as regras, teria que desistir de conquistar o coração da princesa para sempre, e tudo aconteceria diante de uma grande multidão. A imperatriz, surpresa com a escolha de Tianshu, percebeu que ele, ao invés de optar por um confronto direto, tinha feito tudo aquilo virar um grande espetáculo. Era uma jogada ousada, mas ela não sabia se isso realmente seria algo bom para ele. Ruqin, já desconfiada de Tianshu, confirmou sua impressão de que ele não era confiável. Estava sem fôlego quando um servo se aproximou correndo e entregou o primeiro poema de Tianshu, cujo tema era as planícies de Beiyu. Ao abrir e ler o poema, Ruqin teve a sensação de que Tianshu havia, de algum modo, pisoteado sua honra. A imperatriz, também chocada, achava que o poema até não era ruim, mas, por ser sobre as planícies de Beiyu, Ruqin acreditava que Tianshu só havia feito isso para tentar conquistar o príncipe Beiyu. Isso parecia um movimento estratégico de Tianshu, e não uma homenagem genuína. Logo, outro servo correu até eles e entregou o segundo poema, agora sobre a beleza da princesa. Ruqin, curiosa, pediu que o poema fosse lido em voz alta. Quando ela ouviu, ficou surpresa de forma agradável. O elogio de Tianshu para a princesa estava ali, e a imperatriz percebeu como ele descrevia Ruqin de maneira sublime. Tianshu então informou ao príncipe Beiyu que tinha terminado o segundo poema e que agora era sua vez. Ele disse que estava curioso para ouvir os versos do príncipe sobre a beleza da princesa. O príncipe Beiyu, ao ouvir isso, sentiu que não tinha como superar aquele poema, e, sem hesitar, reconheceu que seria um tolo ao tentar competir. Então, admitiu sua derrota de maneira aberta. Huan Lian, furioso, não conteve suas palavras. Ele declarou que Tianshu sempre fora um mulherengo desde jovem. Ele criticou, dizendo que, se houvesse alguém em seu país capaz de escrever um poema assim, já teria se tornado famoso há muito tempo. Uma garota, que estava observando, também comentou que era a primeira vez que ouvia algo tão refinado e cheio de significado. Tianshu, tranquilo, respondeu que estava pronto para o terceiro poema. Ele pediu ao príncipe Beiyu que escolhesse o tema, já sabendo que agora a disputa estava se tornando algo muito maior do que imaginava. O príncipe Beiyu pediu então que Tianshu escrevesse algo sobre os exércitos de seus dois países. Tianshu aceitou o desafio e começou a ler seu poema. As palavras de Tianshu surpreenderam o príncipe Beiyu, que, ao ouvi-las, refletiu que, desde os tempos mais remotos, as campanhas militares sempre foram realizadas, mas poucos retornaram de forma vitoriosa. Ele disse com convicção que aquelas linhas capturavam perfeitamente os sentimentos de seus próprios soldados. O Bu não teve como negar que o poema era de fato algo divino, e, com um sorriso, admitiu alegremente sua derrota. Ele até prometeu que essa obra seria transmitida de boca a boca por 1000 anos. Huan Lian, ainda desconfiado, declarou que não via o príncipe Beiyu como um perdedor e sugeriu que a poesia fosse, na verdade, a verdadeira força de Tianshu. Ele também tentou desacreditar as intenções de Tianshu, mas o príncipe Beiyu parecia convencido de que Tianshu estava certo. Ele precisaria se livrar da aparência de servo o mais rápido possível, se quisesse manter boas relações no futuro, além de promover intercâmbio cultural e artístico entre Beiyu e o estado ocidental de Yin. O príncipe então sugeriu pedir permissão ao imperador de Western Yin para um duelo amigável com Tianshu. Surpreendentemente, Tianshu aceitou o desafio, o que causou uma reviravolta entre os presentes. Muitas pessoas ficaram surpresas com a reação de Tianshu, e Muronsu, um dos observadores, achou que ele queria usar o duelo com o príncipe Beiyu como uma maneira de ganhar tempo. Ao retornar à sala com Ruqin e a imperatriz, ele comentou que havia conseguido dispensar o príncipe Beiyu. A imperatriz, interessada,
perguntou sobre o duelo com o Gui, questionando se Tianshu tinha algum plano. Ela, sempre perceptiva, reconheceu que era difícil julgar as habilidades de alguém, mas sentia que Tianshu, na verdade, era fraco. Ela o via como inferior no nível de temperamento corporal, o que a deixou preocupada. Tianshu, por sua vez, planejava fechar as portas para se proteger, mas logo soube que a notícia sobre o duelo já havia se espalhado, tornando isso impossível. Então, ele confessou honestamente que estava no nível de um praticante místico, o que fez a Imperatriz ficar em choque. Ela soubera que o nascimento de um praticante místico era um evento raríssimo, algo como 1 em 1 milhão de casos. Tianshu pediu desculpas por esconder suas habilidades, explicando que fez isso para evitar levantar suspeitas de sua madrasta. Ele precisava cultivar secretamente por muitos anos para proteger a princesa e também ressuscitá-la quando necessário. A Imperatriz, surpresa, ficou feliz com essa revelação. Ela compreendeu que, se Tianshu havia conseguido chegar até ali, era um indicativo de que ele tinha um imenso potencial. Tianshu também revelou que havia algo místico dentro da princesa Rukin, algo que precisava ser ativado para que ela também se tornasse uma praticante mística. De repente, Rukin foi envolta em chamas violetas, e a Imperatriz percebeu que aquilo era real. Ela se sentiu ainda mais esperançosa, pois sabia que, a partir de agora, sua filha também teria essa habilidade única. Tianshu declarou que, com apenas 1 mês de treino, ela seria capaz de derrotar o Gui. Humilde, ele pediu o apoio da Imperatriz, que prontamente prometeu ajudá-lo. Ela sugeriu que ele focasse em seu cultivo, dizendo que mal podia esperar para vê-lo desenvolver seu verdadeiro poder. Rukin, tocada por tudo o que aconteceu, admitiu a Tianshu que ele não era tão desprezível quanto todos falavam sobre ele. Ela sentiu que devia a vida a ele e fez uma promessa sincera: nunca esqueceria o que ele fez por ela. Tianshu, por sua parte, sabia que precisava se tornar ainda mais forte e que a tranquilidade seria essencial nesse processo. A paciência, como a grama que cresce calma e firmemente, seria a chave para seu crescimento. Ele também entendeu que o elemento surpresa só o beneficiaria. Enquanto isso, Li Xuanchen estava parado na rua, visivelmente incomodado por ser forçado a passar o tempo com um grupo que ele considerava estúpido. Um cara ligou para Li Xuanchen, admitindo que não conseguia nem imaginar que o professor seria capaz de prever a vitória do General Negro, e se ofereceu para dividir o dinheiro igualmente. Mas o professor, com sua calma habitual, disse que preferia usar aquele dinheiro para comprar novos besouros. Enquanto isso, um outro garoto viu Yuan Shen saindo e, percebendo que as aulas estavam prestes a começar, ligou para ele, lembrando disso. Isso acabou irritando Li Xuanchen, que respondeu de forma ríspida, dizendo que ele poderia ir aonde quisesse, mas que quando chegasse à cidade, as aulas já teriam começado. O servo do professor, então, entrou na conversa, esclarecendo que as aulas na universidade haviam começado naquele dia e aconselhou Li Xuanchen a não faltar. Li Xuanchen, no entanto, explicou, com um tom desinteressado, que não gostava de aulas de literatura e que, no fim das contas, estava destinado a ser a pessoa número 1 na capital. Naquela época, circulava uma notícia bombástica. Havia acontecido um concurso de poesia entre Tianshu e o príncipe Beiyu. Tianshu havia composto 3 poemas, os quais imediatamente foram considerados lendários. A notícia correu rápido, e todos queriam comprar jornais para ler mais sobre isso. O professor, ao ouvir a notícia, pediu para que seu servo lhe trouxesse uma cópia do jornal. Ao ler, ele ficou surpreso ao perceber que os poemas eram realmente de Tianshu. O servo comentou, com admiração, que nem os maiores cientistas do futuro seriam capazes de criar algo como aqueles poemas. O professor, furioso com Tianshu, prometeu derrotá-lo um dia. Já o servo, mais sensato, disse que não pagariam as 5.000 moedas de prata, conforme haviam prometido. Mestre Li, batendo em seu subordinado, disse que não queria ser visto como um mentiroso. Ele reconheceu que perdeu de forma justa na luta e que deveria derrotar Tianshu de maneira igualmente justa no futuro. Após isso, ele foi para a aula, decidido a estudar mais poesia. O professor acreditava que, na próxima vez que encontrasse Tianshu, ele certamente o derrotaria. São Onian também tomou conhecimento da notícia e percebeu que Tianshu estava escondendo suas habilidades. Um de seus alunos sugeriu que talvez fosse outra pessoa quem estivesse escrevendo os poemas de Tianshu, mas Sanya negou essa hipótese. Ele explicou que o próprio príncipe Beiyu havia escolhido pessoalmente os temas dos poemas, e que muitas pessoas ao redor estavam começando a acreditar que Tianshu era, na verdade, uma pessoa extremamente interessante. Enquanto isso, o imperador Jota estava feliz por saber que tudo estava indo bem com Rukin. A imperatriz, por sua vez, informou que, além de se recuperar, Rukin conseguiu despertar poderes místicos dentro de si. Tudo isso só foi possível graças a Tianshu,
e a imperatriz sugeriu que o imperador recompensasse Tianshu por suas boas ações. O imperador concordou, reconhecendo que Tianshu realmente merecia ser recompensado por tudo o que fez. Hu Qin, tocada, comentou que as habilidades de Tianshu eram inegáveis. Durante essa conversa, Hu Qin ficou surpresa ao descobrir que seu pai já sabia sobre o duelo entre Tianshu e o Gui. O pai explicou que o Gui havia ido até ele recentemente, pedindo permissão para o duelo, e ele havia concordado. O duelo entre os dois acontecerá em meio mês, após o qual ele decidirá quem será o futuro marido de Hu Qin. No entanto, Hu Qin não entendeu como seu pai poderia concordar com isso, já que os dois, o Gui e Tianshu, estavam tentando controlar seu destino. O imperador respondeu que, na próxima vez, ele mesmo lidaria com os dois. O imperador J também quis saber mais sobre o concurso de poesia promovido pela imperatriz e como isso havia surpreendido tanto o público. A imperatriz explicou que os poemas de Tianshu, escritos durante a competição, haviam impressionado todos, mas, quando se tratava de habilidades de combate, Tian ficou completamente pálido. Comparado ao Gui, ela esperava que o imperador J pudesse ajudar Tianshu a ganhar pelo menos mais meio mês antes do duelo. J olhou para ela, curioso, e quis saber se ela realmente achava que Tianshu tinha alguma chance. A imperatriz foi bem sincera. Embora Tianshu tivesse se tornado um místico recentemente, ele ainda estava se recuperando de um momento em que quase morreu. Na opinião dela, vencer um duelo só meio mês depois disso era praticamente impossível. J, com aquele ar pensativo de sempre, disse que sempre confiou na intuição dela. Segundo ele, ela nunca fala sobre coisas que não conhece bem, e muito menos age sem pensar nos próprios interesses. Se ela estava apostando tanto em Tianshu, então, com certeza, tinha um plano. Ele suspeitava que ela queria colocar Tianshu sob sua proteção. A imperatriz concordou com um leve aceno de cabeça. Ela explicou que Tianshu não era uma pessoa comum, que tudo que ele tinha mostrado até agora era só uma fachada para sobreviver. Na verdade, ele passou anos escondendo suas habilidades da madrasta, e todo mundo sempre achou que ele era apenas o excluído da família Shu. J finalmente entendeu a situação. A família Shu era poderosa. Shu Yan'on, o general lendário do exército místico, tinha 2 filhos já impressionantes. O mais velho já era um místico, e o do meio era bem mais forte do que a média. Se o filho mais novo, ou seja, Tianshu, também despertasse como místico, a família Shu ficaria ainda mais poderosa. J percebeu que, para manter o equilíbrio, a família Shu talvez visse Tianshu como um tipo de sacrifício, alguém que podia ser descartado. Nesse contexto, colocá-lo sob a proteção imperial parecia uma jogada inteligente. Então J deu a ordem. O duelo entre Tianshu e o Gui aconteceria em um mês, não antes. Enquanto isso, Hu Qin tinha encontrado um livro antigo sobre a técnica secreta do coração celestial, uma verdadeira relíquia de família. Ela ficou pensando em quais artes místicas Tianshu estaria praticando e esperava de verdade que aquilo não fosse só uma brincadeira ou uma tentativa de fugir do duelo. Ela decidiu ir até o quarto dele para checar como ele estava. Ao entrar, Hu Qin flagrou Tianshu sentado tranquilamente com suas criadas e ficou furiosa. Começou a bronquear ele, dizendo que estava fazendo de tudo para ajudá-lo. Enquanto isso, ele estava lá se divertindo com as meninas. As criadas, apavoradas, se ajoelharam e tentaram explicar que a princesa estava entendendo tudo errado. Elas só estavam massageando as costas dele. Nesse momento, Li Zanshen apareceu do nada, dizendo que veio acertar uma dívida. Hu Qin se irritou mais ainda e quis saber quem era aquele cara e como ele tinha audácia de invadir os aposentos da princesa assim. Li Zanshen, meio na boa, explicou que era filho do ministro do interior e que ele e Tianshu tinham feito uma aposta. Ele estava lá para pagar as 5.000 moedas de prata que devia. Tianshu confirmou a história e ainda disse para os guardas que, se Li Zanshen viesse com dinheiro de novo, era para deixarem ele entrar. Hu Qin ficou ainda mais irritada. Para ela, era inaceitável que Tianshu, sendo seu consorte, tivesse feito uma aposta. Perguntou de novo se aquilo era verdade, e Tianshu não negou. Ela ficou pistola. Disse que, naquele momento, ele deveria estar focado 100% no duelo com o Gui. Se ele perdesse, ela teria que se casar com o Gui, e, nesse caso, prometeu que mandaria Tianshu direto pro Gulag. Segundo ela, ele cometeria suicídio e seria enterrado junto com ela. Tianshu, com a maior calma do mundo, garantiu que venceria o duelo. Depois de dizer isso, Hu Qin saiu, bufando de raiva. Tianshu então virou-se para Li Zanshen e agradeceu por ter ajudado ele a sair daquela enrascada. Li Zanshen avisou para ele não se achar demais e explicou que trouxe o dinheiro porque tinha honra, mas que da próxima vez, eles iriam competir de verdade. Tianshu riu, debochado, e disse que Li Zanshen não conseguiria vencê-lo nem em 8 vidas. Quando todos finalmente foram embora, os gêmeos, as criadas,
começaram a pedir desculpas por causarem problema. Tianshu levantou elas dos joelhos e pediu para que não se preocupassem tanto. Ele falou que, apesar de estar apenas no primeiro estágio como místico, decidiu encarar o Gui, que já estava no 6º estágio do condicionamento corporal. Segundo Tianshu, ele só precisava de um mês e venceria. As meninas ficaram em choque e perguntaram desde quando ele era um místico. Também queriam saber mais sobre aquele tal de Li Zanshen. Tianshu percebeu como tinha dado sorte por ter talento natural para praticar artes místicas. Foi justamente isso que permitiu a ele derrotar Li Zanshen. Um dos gêmeos olhou com ceticismo, duvidando que aquelas habilidades tão poderosas realmente existissem. Sem pensar duas vezes, Tianshu decidiu mostrar na prática. Num piscar de olhos, ele simplesmente desapareceu e, na mesma hora, o gêmeo começou a despencar, sem entender nada. Antes que caísse de verdade, Tianshu apareceu do nada, segurou ela firme e perguntou, com um sorrisinho, "E aí?" Impressionada. Nesse exato momento, Muron entrou na sala e já chegou soltando bronca, dizendo que Tianshu estava se entregando à devassidão. Ela afirmou que esse tipo de imprudência ia acabar levando ele direto pro túmulo. Tianshu respondeu seco que isso não era da conta dela. Disse que, de agora em diante, ia morar no quarto de hóspedes, já que ela vivia estragando o humor dele. Quando Muron tentou retrucar, ele interrompeu sem cerimônia, lembrando que agora ele era um consorte, e que, portanto, os assuntos dele não diziam mais respeito a ela. Enquanto Muronsu se afastava, Tianshu se virou para os gêmeos, Yu e Dongyu, e perguntou se eles teriam força suficiente para vencer um artista marcial de têmpera corporal do estágio 3 se lutassem juntos. Ele sabia que os dois eram ligados espiritualmente, e eles confirmaram que sim. Tianshu então explicou que Muronsu era completamente manipulada por sua madrasta. Disse que essa mulher sempre quis ver ele arruinado e que ele planejava se livrar dela. Mas, para isso, precisaria da ajuda dos gêmeos. Por isso, pediu que eles focassem totalmente na prática e cultivassem o máximo possível. Depois disso, ele voltou à sua rotina intensa. Tianshu estava concentrado na abertura dos meridianos. Até aquele momento, já tinha desbloqueado 36 deles, mas achava o progresso muito lento. Começou a se perguntar se haveria um jeito de acelerar o processo. O sistema interno que o guiava recomendou que ele se apressasse e abrisse os 720 meridianos para poder dominar de verdade as artes místicas. Com essa motivação, Tianshu teve uma ideia meio doida: usar acupuntura em si mesmo para acelerar o desbloqueio. Ele arriscou. Mesmo sabendo que podia falhar, não havia risco de morte. Com o tempo, percebeu que tinha conseguido, e ficou eufórico. A partir daquele momento, ele era oficialmente um místico de primeiro estágio com todos os 720 meridianos abertos. O sistema parabenizou ele pela conquista e anunciou que ele agora tinha recebido os olhos da estrela lunar. Quando se olhou no espelho, percebeu que seus olhos podiam absorver os poderes místicos da lua e das estrelas. Além disso, recebeu uma nova habilidade, a arte ilusória do reflexo lunar. Ele ficou empolgado. Agora poderia dar vida a qualquer coisa que sua mente fosse capaz de imaginar. 7 dias depois, Muronsu se aproximou da sala onde ele estava, acreditando que Tianshu já teria morrido naquele ponto. Mas foi só no 8º dia que ela criou coragem para entrar no quarto, e quase caiu para trás ao ver Tianshu saindo do banho, todo tranquilo. Ela contou o que viu para a madrasta, admitindo que achava que ele já estava morto. A madrasta escutou e disse que eles tinham que acabar com ele o quanto antes. Achavam que, depois de tudo, Tianshu poderia querer vingar a morte da mãe. Mas agora, estudando com um dos professores mais fortes, Tianyan, e tendo alcançado o nível de um especialista místico, parecia que eles não precisavam mais se preocupar tanto. Ainda assim, ela ordenou que Muronsu se livrasse dele. Muron pediu um tempo e prometeu que faria isso naquela mesma noite. Enquanto isso, Tianshu dormia tranquilamente. O sistema, mais uma vez, o parabenizou. Agora ele era um místico de segundo estágio. Como bônus, sua expectativa de vida tinha aumentado em 1 ano. Passou um mês. Muronsu percebeu que o consorte tinha dormido o dia inteiro e já estava na hora do jantar. Então preparou uma canja de galinha especialmente para ele e pediu que experimentasse. Disse que sabia que seu comportamento recente tinha sido lamentável e queria fazer as pazes. Tianshu achou o gesto gentil, mas ficou desconfortável com aquilo. Ainda por cima, não conseguia comer sem seus pauzinhos favoritos, e achava bem estranho Muronsu estar tão boazinha do nada. Ela então pediu que servissem mais pratos, dizendo que finalmente tinha se recuperado completamente e queria até beber um pouco de vinho para comemorar. Muronsu quis confirmar se ela realmente já estava melhor. Tianshu respondeu que sim, que estava totalmente recuperado, e mandou que apressassem as coisas. Depois que ela saiu, ele reuniu os gêmeos e avisou: o dia do acerto de contas tinha chegado.
Era hora de se preparar. Tianshu tinha certeza. Muronsu queria mesmo matar ele. E falou pros gêmeos que esse plano não era de agora não. Ele vinha arquitetando isso fazia tempo. Só não tinha feito nada ainda porque o médico imperial disse que ele só tinha mais 7 dias de vida. Foi isso que fez ele segurar a onda. Mas nunca imaginou que Muron fosse ter a cara de pau de tentar algo dentro do próprio palácio da princesa. Ali, ele percebeu que não dava mais para adiar. Mesmo que conseguissem escapar naquele dia, mais cedo ou mais tarde teriam que encarar o problema de frente. E foi aí que Tianshu disse com firmeza, era agora ou nunca, tinham que dar um fim nela. Na hora, os gêmeos perguntaram o que precisavam fazer. Tianshu passou o plano e eles se prepararam. Depois de um tempo, Muronsu voltou. Encontrou Tianshu caído no chão. Os gêmeos, com a cara mais convincente do mundo, contaram que ele tinha comido algumas colheradas da sopa e, do nada, desmaiou. Ela mandou eles se acalmarem e foi checar a situação pessoalmente. Quando os gêmeos tentaram sair correndo atrás de um médico, Muronsu se colocou na frente deles e ameaçou. Se tentassem qualquer coisa, ela mataria os dois. Sem nem esconder mais, ela falou que tinha envenenado a sopa com algo que destruía os órgãos por dentro, bem devagar. Tianshu, ainda fingindo estar fraco, perguntou por que ela tinha feito isso com ele. Muronsu caiu na risada. Olhou para ele como se fosse um completo idiota e disse que ele não entendia nada. Para ela, ele já devia ter morrido 7 dias atrás, mas por algum motivo seguia vivo. E sim, ela já tinha tentado matá-lo várias vezes nos últimos dias. Tianshu então perguntou o que a mãe dele teria feito se soubesse que ela estava por trás disso tudo. Muronsu respondeu com desprezo, dizendo que ele nem fazia ideia de quem a própria mãe realmente era. A razão de ele ter sido criado pela tia, segundo ela, era porque sua verdadeira mãe, a madrasta de Tianshu, morria de medo das consequências de acabar com ele diretamente. Ela disse ainda que, se não fosse esse medo, ele já teria sido morto há muito tempo. Tianshu ficou sem entender o porquê de tanto ódio, e foi aí que Muronsu resolveu despejar tudo de uma vez. Ela contou que o irmão dele, Tiana, tinha atingido o nível de especialista místico e ainda por cima tinha um professor top treinando ele. E que, com tudo isso, não havia mais espaço para um lixo como Tianshu na família. Na visão dela, ele nem devia ter nascido. Tianshu já estava quase sem ar, ficando fraco, quando uma voz cortou o ar da sala. Era a Imperatriz. Ela pareceu imponente e perguntou com frieza como Muronsu teve a audácia de envenenar o próprio consorte dela. Muronsu ficou em choque. Caiu de joelhos ali mesmo. Tentou justificar, enrolar, mas não conseguiu nem terminar uma frase. Sua visão começou a escurecer, e logo atrás da Imperatriz, apareceu Tianshu, de pé, inteiro. Era tudo uma ilusão, uma armadilha montada por Tianshu, e Muronsu tinha caído direitinho. Ela surtou. A raiva transbordou quando os gêmeos apareceram, surgindo dos lados como sombras e cravaram espadas nela. Mesmo assim, Muronsu gritou e avançou em direção a Tianshu com uma força absurda. Ele ficou chocado. Mesmo gravemente ferida, ela ainda tinha energia para tentar matar. Mas então, ele viu uma espada, bem na frente dele. Muronsu atingiu Tianshu com uma força absurda, jogando ele para longe como se fosse um boneco de pano. Com um sorriso frio, ela soltou que a espada dela estava coberta com veneno mortal, e que agora, sim, ele ia morrer de vez. Ela começou a desabafar com desprezo, dizendo que a mãe de Tianshu era uma mulher desrespeitosa, que tentou competir com a tia dela por um lugar de destaque na família. E que, para piorar, ainda teve a audácia de dar à luz a ele. Só o fato de Tianshu existir já deixava Muronsu enojada. Para ela, tanto ele quanto a mãe eram uma vergonha para a família Shu. Muronsu continuou, dizendo que era para ela estar vivendo em paz com o irmão, Tiana. Mas tudo tinha dado errado por causa de Tianshu. Chan, que estava por perto, não escondeu a felicidade. Achava que Tianshu finalmente tinha morrido. Afinal, ele sempre era o peão da tia, fazendo tudo o que ela mandava até o fim. Só que, de repente, Tianshu se levantou. Com uma expressão calma, ele disse que ia ter que decepcioná-los. Mandou eles olharem direito. O golpe de Muronsu não tinha feito absolutamente nada. Nenhum dano. Muronsu tentou manter a pose, dizendo que eles deviam aproveitar aquele momento enquanto podiam, porque a tia dela e o irmão Tianian certamente iriam se vingar. Mas Tianshu não ligou. Apenas deu uma ordem para os gêmeos. Era para limpar tudo e esconder o corpo dela. Ele sabia que aquilo tinha rolado dentro do palácio da princesa. E se alguém descobrisse, além da provável vingança da madrasta e da família de Muronsu, ainda ia ter que dar explicações para a princesa e para a imperatriz. E isso, com certeza, não pegaria nada bem. Na visão de Tianshu, se as coisas não tivessem ido tão longe,
eles não teriam chegado nesse ponto de lutar até a morte. Ele reconheceu que, pro nível de um artista marcial com têmpera corporal de 6º estágio, a força de Muronsu era realmente insana. Ele se lembrou também do duelo com o Gi, que já tinha acontecido há um mês. E até agora, Tianshu ainda não fazia ideia de como vencer aquele cara. Decidiu não falar mais sobre sua habilidade especial maluca. Tinha muita coisa em jogo nesse duelo. Se conseguisse derrotar o Gi, daria um salto enorme em seu cultivo. E com essa motivação, voltou a cultivar com tudo. Depois de um tempo, o sistema apareceu e parabenizou ele. Tianshu aproveitou e perguntou se era possível receber recompensas aleatórias por mortes. O sistema confirmou. Explicou que todas as habilidades são divididas em 3 níveis, baixo, médio e alto, e que cada um desses também tinha 3 graus, iniciante, intermediário e especialista. Havia também um nível supremo, o chamado nível divino. Tianshu suspeitava que Muronsu tinha habilidades entre o nível baixo e médio, e que o modo berserker de Ugi parecia ser de nível médio também. O sistema lembrou que só aumentando a familiaridade com uma habilidade ele poderia alcançar o nível necessário para vencer um duelo de verdade. Tianshu entendeu o recado. Aquela era a chance dele, e ele não podia desperdiçar.